O Correia tá ok? Podemos chamar o nosso repórter Correia Júnior? Economista explica a alta no preço dos alimentos. Olha, e tá subindo, hein, rapaz? O pessoal tá até brincando aí. Viralizou na internet, né? A questão do arroz. Né, essa subida que deu aí no arroz, por exemplo. Até me mandaram essa semana aqui, ó. O rapaz mandou pra mim e falou assim: Diogo, dá uma olhada na nova aliança que eu comprei pra minha esposa. Ela é toda craquejada de arroz. Vale mais do que ouro. Correia, você já viu essas brincadeiras por aí? De um lado a brincadeira, mas do outro lado a realidade, porque a alta dos alimentos tá crescendo cada vez mais, né, parceiro? Verdade, Diogo. Abração para você mais uma vez. Realmente, né, essa situação que envolve a alta do preço dos alimentos, principalmente do arroz, né, viralizando nas redes sociais, diversas piadas, enfim, relacionadas a esse tema, né? Alta no preço do arroz, nós temos também a disparada no preço do óleo também, que chama bastante atenção e pesa no bolso do consumidor, e também agora da carne também, uma disparada aí nas últimas horas, já no último final de semana. Essa situação aí trouxe ainda mais preocupação a esse cenário no que envolve o momento da economia aqui no país. Ao nosso lado está o especialista José Rita Moreira, economista, para abordar esse tema, o porquê da alta dos alimentos. E aí o que chama mais atenção, né, Zé Rita, como a gente comentava aqui, o óleo, o arroz e agora a carne também. Correia, bom dia Diogo. Eu acho que uma série de fatores que explicam esse tipo de coisa, né? Em primeiro lugar, o arroz, claro, é o prato principal aí do dia a dia do brasileiro, então ele é fundamental e é uma estrela. Esse aumento está acontecendo por alguns motivos. Primeiro, o auxílio emergencial de R$600 e R$1.200 para algumas famílias permitiu que muitos tivessem acesso à alimentação melhor que não tinham antes. Então, por exemplo, sabe-se que mais de 60% do auxílio emergencial foi usado para alimentação, então houve um consumo maior. O produtor também de arroz descobriu que é possível exportar, até porque o dólar do jeito que está, ele favorece. Então está exportando bastante, principalmente para o México, o arroz, e provoca um certo desabastecimento. Então você tem duas correntes aí. Você tem uma corrente que, por um lado, está aumentando o consumo, também está se exportando. Você tem condições climáticas que não favorecem neste momento também. Então tudo isso vai provocando uma situação de desabastecimento, portanto o preço sobe. Eu acho que na cadeia também, falando do arroz, desde o produtor até o supermercado, eu acredito que o supermercado não seja o vilão da história. Até porque o intermediário que teve prejuízo aí durante a pandemia também está tentando recompor os seus custos ou minimizar o prejuízo num momento como esse. Então, se você pegar todos esses fatores juntos, você acaba provocando um aumento de preço que a dona de casa vai sentir na gôndola do mercado. Na questão do óleo também, o que acontece? A soja ainda é uma moeda de troca fantástica para exportação, segue a briga Estados Unidos-China, então o Brasil continua sendo a bola da vez para exportar a soja, e com isso, claro, o preço sobe e, por consequência, o óleo de soja também sobe. A questão dos alimentos, por exemplo, da carne bovina, o que acontece? Boa parte do alimento desses animais é ração vinda de soja, de farelo de soja, que está nessa cadeia que nós acabamos de dizer. Ou seja, então está tudo mais ou menos engrenado aí da forma como está sendo apresentado, que justifica, de certa forma, esse aumento de preço. Eu acredito, Correia, que mais umas 2 semanas, 3 semanas no máximo, até o fim do mês, tá? Isso deve ser revertido, porque algumas medidas estão sendo tomadas aí. Eu sou contra tabelamento de preço, porque nós tivemos essa experiência lá atrás, na época do Sarney, e é uma catástrofe para a economia. Agora, então tabelamento eu sou contra, mas sou a favor do acompanhamento para ver realmente o que está acontecendo. A ponta final, que é o mercado, é fácil de descobrir, é só pegar a nota de compra e por quanto ele está vendendo, a gente sabe se ele é não o vilão da história. E eu acho que não é o caso, entendeu? Por isso que eu acho que cabe à dona de casa fazer o seu papel, procurar de uma forma consciente, comprar só o necessário até o final do mês, até que o mercado se estabilize e assim voltar a valorizar o seu dinheiro. Que medidas são essas, né, Zé Rita, que estão sendo tomadas pelo governo para propiciar, né, essa reversão de cenário de alta dos alimentos? Uma das medidas iniciais é a importação de 400 mil toneladas de arroz que está sendo feito aí, que isso abastece boa parte da população. E numa lei de oferta e procura, ela vem aumentar a oferta de produto no mercado. Esse aumento de oferta deve, de certa forma, acomodar o preço, tá?
E na medida em que também houver essa atitude da dona de casa de comprar só o necessário, os estoques vão acabar permanecendo lá e tem que desovar esse estoque e, logicamente, o preço vai descer. A questão dos tributos também está sendo estudado, o que pode ser feito para diminuir tributos desse tipo de produto aí na chegada na gôndola do mercado e um acompanhamento para descobrir realmente quem é o vilão dessa história toda aí. Você faz parte também dessa corrente que discorda que a alta do preço dos alimentos é a volta, significa o retorno da inflação galopante? No caso? Não, eu discordo, eu acho que não. Até porque na mesma medida em que você tem, por exemplo, o arroz subindo de preço, você tem o óleo e a carne, você tem a batata caindo 14% de preço, você tem outras leguminosas também caindo bastante de preço. Então, no equilíbrio, você tem praticamente um efeito zero outro. Então, você tem uma neutralidade. Essa que é a verdade. Então, e os outros componentes também, como o vestuário, caiu muito, inflação negativa, calçados, inflação negativa. Então, quando você põe tudo isso na balança, não necessariamente isso vai provocar uma alta da inflação. Isoladamente em alimentos, talvez sim, num primeiro momento, mas mesmo no grupo de alimentos, você tem muitos elementos jogando contra aí, o que neutraliza esse efeito. Rita, essa questão da alta dos alimentos à parte, semana passada nós tivemos toda aquela polêmica envolvendo prefeitura, governo do estado, em relação às limitações, o retrocesso de Ribeirão no Plano São Paulo, e isso, claro que poderia afetar diretamente a retomada da economia aqui no âmbito local. Essa indefinição chegou a ter reflexos nessa retomada, nesse processo? Que reflexo teria caso houvesse esse retrocesso na prática? Ribeirão retornando para a zona laranja, por exemplo, permanece na zona amarela, né? É bom frisar aqui, reforçar, mas de um modo geral, né? Esse abre e fecha e toda essa discussão, que reflexos trazem para a economia? Se é que trouxe na última semana algum tipo de prejuízo? Olha, Correia, provocou sim uma certa insegurança dos empresários de maneira geral. E embora o prefeito tenha batido o pé e dizer, não, estamos no amarelo, vamos brigar até a última instância para permanecer no amarelo. Aí a justiça também disse que teríamos 24 horas para voltar para o laranja, que essa briga toda aqui tem componentes políticos mais fortes do que de saúde ou econômicos, na minha opinião. Mas isso sim provocou um certo descrédito das instituições, dos comerciantes de maneira geral, se abre, não abre, posso, não posso. Até que chegou a notícia realmente que estamos todos no laranja, então poderia reabrir. Essa regressão seria uma catástrofe, porque muitos, quando entramos no amarelo, contrataram pessoas, fizeram seus estoques, estavam prontos para começar a operar, principalmente na área de gastronomia, os restaurantes, tá? E aí chega a possibilidade de voltar para o laranja e ter que fechar, vai ter que dispensar de novo, enfim, uma catástrofe total. Eu acho que a catástrofe não foi maior, ou não foi intensa, porque rapidamente se reverteu aí do laranja para o amarelo e mantivemos no amarelo, então o efeito foi pequeno, mas causou bastante insegurança em muitos grupos de empresários aí. Zé Rita, só para finalizar, da última vez que nós conversamos, você demonstrou otimismo, né, em relação a essa retomada econômica, não só âmbito local, regional, no Brasil também. É claro, né, colocando todos os empecilhos, obstáculos, né, para que houvesse, né, a confirmação, né, dessa projeção. Em Ribeirão, com que velocidade está sendo essa recuperação, né, da economia? Ela é nítida, ela acontece lentamente? Hoje, né, atualizando esse assunto, de que modo você tem observado? Olha, eu acreditava que Ribeirão sairia mais rápido do que o restante do país dessa crise. Tá? Os últimos sinais que nós temos visto ainda não são suficientes para reforçar essa minha opinião. Tá? Eu confesso que estamos, digamos, na neutralidade junto com o restante do país, vamos crescer. O ministro Paulo Guedes disse que realmente vamos reverter essa situação. Se nós vemos que o PIB acumulado, por exemplo, até agosto, tá? Está em menos 4%, menos 4,5%, e se esperava que chegasse no fim do ano em menos 4, menos 5, ou seja, nós temos 4, 5 meses ainda para recuperar isso, se bobear vamos até fechar o ano no positivo, tá? Vamos sair sim na frente do que outros países, eu tenho certeza disso. Então isso é bom, e Ribeirão de certa forma participa desse momento aí entusiasta que nós estamos vivendo, tá? Eu acho que sim, Ribeirão vai junto com o país no processo de retomada, mas eu acho que não vai sair à frente como eu imaginava antes. Obrigado, Zé Rita. Seja sempre bem-vindo. Programação do Grupo Tati. A gente finaliza a nossa participação aqui, trazendo um panorama da economia, né, Diogo? Trazendo aí mais detalhes através da análise sempre,
claro, precisa do Zé Rita Moreira aqui na programação do Grupo Tati, falando sobre a alta dos alimentos e também esse processo de recuperação da economia no país e principalmente aqui na nossa cidade, na nossa região. Correia, só pra gente finalizar, tem uma pergunta aqui pro Zé Rita, rapidamente, falando num gesto mais popular, na língua do povo, pro pessoal entender realmente. Esse reflexo na alta dos alimentos é um pouquinho da responsabilidade do que o governo está jogando na conta dos brasileiros, porque tudo que acontece de ruim no Brasil, principalmente com essa pandemia que quebrou demais a economia, esse reflexo é tudo aquilo que o governo não conseguiu arrecadar e agora está jogando na conta do brasileiro. É um pouco já do reflexo. Se isso está acontecendo, provavelmente o brasileiro já está começando a pagar agora, para a gente entender um pouquinho mais e o pessoal de casa entender num verbo mais popular, né? Claro, Diogo. Estou repassando então aqui a sua pergunta, Zé Rita. O questionamento do Diogo Souza é o seguinte, essa questão da alta dos alimentos é um reflexo daquilo que já está sendo repassado pelo governo à população, por falta de arrecadação, ou não? De que modo que você enxerga? Não, a alta dos alimentos especificamente, eu vejo que primeiro existe uma coisa a se comemorar, que é o aumento de consumo de famílias que não tinham a possibilidade de ter uma mesa com mais alimentos, por exemplo, somente o arroz, daqueles que dependiam do Bolsa Família, agora com o auxílio emergencial conseguiram isso. Você tem uma alta do dólar que necessariamente puxou esses preços para cima. Você tem um aumento dos combustíveis que aumentou o custo de logística, de transporte, por exemplo, tá? Mas eu não vejo isso como uma catástrofe, não. Eu vejo como uma situação momentânea, é uma coisa de momento. Eu acredito que no final do mês isso começa a se reverter. Cabe, como eu disse, a dona de casa evitar comprar para estoque, comprar só o necessário. E eu acho que no começo do mês a gente vai poder voltar a falar sobre isso e quem sabe ter uma nova realidade. É isso, Diogo? Tá ok, Algum Zé? outro questionamento? Não, Correia, era só para poder esclarecer e a gente mostrar para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, realmente, né, o reflexo depois dessa pandemia, quer dizer, que ainda está vivendo, mas já está voltando quase na estaca zero, e relacionado aos aumentos que estão tendo cada vez mais aí. Obrigado, Zé Rita, obrigado, Correia Júnior.